Bom dia. A gente já tinha começado antes do Rosh Hashanah algumas alahot de Yom Kippur. Tem bastante coisa para falar e depois tem as leis de Sukkot. Então vamos lá. A gente parou na reza de Minchá da véspera do Yom Kippur. A gente falou um pouco sobre a manhã do Yom Kippur, só recapitular. De manhãzinha tem slichot muito curtas. Depois tem a reza de Shacharit, também é curta. E a gente pula Mizmor de Torah. E além disso, a gente não fala Tachanun na véspera de Yom Kippur. E depois da reza, o Shamash, ou Gabai, ele distribui um bolo de mel, um costume para desejar um bom ano. Depois, mais para tarde, a gente faz o Malkut, aquelas chibatadas simbólicas, a gente vai na mikve. E agora está na hora de Mincha. Além disso, de manhã, antes do meio-dia, é bom, é correto fazer uma seudá com a motzi. Perguntaram, não tem kiddush, não tem nada, é apenas fazer o motzi. Nessa seudá, é correto, é bom ter peixe, se possível. A gente falou algumas restrições alimentares que a gente tem nesse dia, e uma delas que eu não tinha comentado é comer carne. Carne é uma coisa considerada pesada, então, apesar que quando a gente faz uma seudá, a gente sempre faz questão de ter carne no Yom Tov, etc., então a gente faz com frango, que é carne branca, então é mais leve, então isso é o ideal para a véspera do jejum. E nessa seudá, por que é bom peixe? Boa pergunta. Eu acredito, eu não vi especificamente sobre isso, mas toda a ideia do peixe, a gente fala sobre comer a cabeça do peixe, ou tanto sobre o tashlir que a gente faz no dia de Rosh Hashanah, primeiro dia. Então, o peixe está ligado com uma reprodução muito grande. Então, isso tem a ver com muita brachá, de ter abundância em brachá. A linguagem que a Torá usa, veidgu larov bekerev haaretz, que eles se frutifiquem. A palavra veidgu é o mesmo, é o radical da palavra dag. Então, você imagina falar a palavra reproduzir, mas com a palavra peixe. O peixe seria o peixe vai se reproduzir, ou seja, o peixe está ligado com essa reprodução. O peixe nunca fecha os olhos, comparado com Hashem, que nunca fecha os olhos para o povo de Israel. O peixe ele fica embaixo da água, que é garantido que ele não recai sobre ele o olho mau. Então a gente também quer essa proteção. Então tem várias alusões. Acredito que seja ligada com isso. Ah, a carne também não está relacionada com seudá de refeição festiva? Sim, sim. Então normalmente refeição festiva você deveria comer carne, mas como a véspera de Yom Kippur é chamada Yom Tov, é um Yom Tov, a ponto que a gente falou que quem come na véspera de Yom Kippur é como se fosse que ele jejuou 2 dias. Então é um Yom Tov, é, não a ponto que você não pode acender a luz, etc., mas é considerado sim um dia festivo. E a partir da hora que você vai na mikve, antes do Mincha, você já deve vir para o Mincha com roupas de Yom Tov, de Shabbat. Nessa hora você já está vestido com roupas de Shabbat, coisa que não acontece no dia a dia. Véspera de Shabbat, você chega já em cima da hora com as roupas do Shabbat. Aqui você já se veste a partir do meio-dia com as roupas do Shabbat para fazer o Mincha. Na verdade, o Mincha pode ser feito mais tarde, não precisa ser diretamente depois do meio-dia, nem se faz logo depois do meio-dia, se espera um pouco, tem o horário certo. Mas a partir do Mincha, que ele já é feito mais cedo, você já está com as roupas de Shabbat. Esse é o correto. Então, quando você vier na mikve, você já traz as roupas para se trocar. Fala. Primeiro é Malkut ou Minchá? Malkut, Mincha, depois Malkut, mikve, Mincha. Sim. E então agora voltando para o Mincha, falei da refeição da manhã, então agora voltando para o Mincha. Nesse Mincha é o Mincha, digamos, do dia a dia, mas na Amidá, perto do final da Amidá, antes do Elokai Netzor, a gente vai fazer aquele vidui completo, aquelas confissões completas. Então, o Alchet. Então, para facilitar o nosso Marzor aqui, a gente já colocou a reza de Mincha com o vidui, para não ter que ficar, vira a página para cá, volta para cá, vai para lá, e ele já está introduzido. É importante a pessoa entender o vidui. O vidui você está se confessando, então, Bezrat Hashem, vai chegar o momento que eu vou dar um shur a respeito, explicando cada um dos detalhes do vidui, como se aplica no nosso dia a dia. Será que eu fiz tudo aquilo que está escrito lá? Algumas com certeza eu fiz lá, Lashonará, tem várias. Mas tem algumas que são um pouco mais pesadas, será que realmente eu cometi? Então, não dá tempo agora, mas a gente deve ler o Vidu e deve entender aquilo que a gente está falando. Se você realmente não entende, o bom é você conseguir ler no hebraico e ver a tradução no português, simultaneamente. A hora que você terminar, já vai ter começado Yom Kippur, ou acabado Yom Kippur, eu não sei, depende da leitura de cada um. Mas a gente tem alguns dias aí para se preparar, e talvez esse é um dos pontos para a gente ler com calma agora o Vidui,
porque ao longo do Yom Kippur a gente vai ler 10 vezes o Vidui. Então é uma reza que vai se repetir bastante, que a gente não está acostumado no dia a dia, então vale a pena dar uma lida agora com calma e ver a tradução de cada uma delas. No máximo, se a pessoa realmente não conseguiu fazer nenhuma dessas, então que leia em português para poder saber aquilo que ele está falando. Isso acontece apenas na Amidah em voz baixa. No Yom Kippur, quando a gente tem o Vidui na Amidah em voz baixa, a gente também vai repetir o Vidui na repetição do Hazan. Por isso a gente acaba fazendo muitas vezes. Nesse Vidui, é apenas a gente faz em voz baixa. Quando o Hazan chega nesse mesmo local, ele faz o Kadish, faz o Aleno e terminou o Mincha. Agora a gente vai para casa e a gente vai se preparar para fazer essa última refeição que se chama Seudat Amafseket, a Seudat que interrompe, aquela que corta, entre aspas, aquela que te prepara até o jejum e a partir dela vai começar o jejum. Chama Seudat Amafseket. A gente usa esse termo também na véspera do Tisha B'Av. Tisha B'Av também tem esse jejum longo, de 24 horas ou mais, então você tem essa Seudat que se chama Seudat Amafseket. Ok? Pensa que não se come carne vermelha? Sim, sim. E de manhã, assim, ao longo do dia você não vai comer carne. Ao longo do dia você não vai comer carne vermelha. De manhã você pode comer laticínios, mais tarde já não. Então, a pessoa, chegando em casa, a pessoa, depois do minchá, ela vai fazer o amotzi, vai pegar a halá, costume ainda usar a halá redonda ao longo desse mês de Tishrei, até Simchat Torah, é um costume, você pode pegar a halá normal também, não tem problema, e a gente ainda mergulha no mel, também é um costume, desejando, esperando Bezrat Hashem, um ano bom e doce, e aí você come alimentos que eles são leves de digerir. O pior é você chegar no Kol Nidrei estufado de comida, que você não vai conseguir rezar, não vai conseguir se concentrar. E também, eu sempre digo que às 4 horas da tarde do dia seguinte, se você comeu mais um pedaço de comida ou menos um pedaço, não vai fazer diferença. Importante você se hidratar bem, comer alimentos que vão ser bons para o seu corpo, e se estufar de comida não é adequado. Então, inclusive, o tipo de comida que a gente come, então a sugestão é comer frango, por exemplo, comer bastante, pode comer bastante, mas obviamente com o cuidado de não exagerar e a pessoa não chegar passando mal no Kol Nidrei, etc. A pessoa, normalmente, quando ele faz o Birkat Hamazon, ele já inicia o jejum, porque na hora que ele falou, vou rezar para Deus, agradecer, então acabou. Então você já está agora perto do horário do jejum, você já começou. Então é bom a pessoa que ainda quer tomar um copo de água, antes do Birkat Hamazon, ele falar, literalmente, pensar no mínimo, mas melhor falar, eu ainda vou comer depois, ou ainda vou beber depois do Birkat Hamazon. Assim, ele garante que o jejum dele ainda não começou, ele fazendo o Birkat Hamazon. Isso vale também aqui? Tipo assim, fazer o Birkat Hamazon e quer continuar a tomar chá. Muito boa pergunta. Não, em relação a brachá, na hora que eu fiz Birkat Hamazon, então, por exemplo, em casa, eu sirvo sobremesa muitas vezes no Shabbat depois do Birkat Hamazon. Então, eu vou fazer a brachá de novo. Sobremesa, na verdade, eu ia fazer de qualquer jeito. Mas na hora que eu fiz qualquer brachá final, aquela minha brachá que eu fiz para poder comer já não vale mais. Aqui é uma coisa em relação ao jejum. Eu ainda vou poder comer, que o jejum começou. Mas na hora que eu fiz Birkat Hamazon, se for comer e beber, eu vou precisar fazer as brachot normalmente. Qual é o horário do início do jejum? Então, como você vai saber? Você vai olhar no calendário, está lá o horário que está no calendário, que é o horário das velas. Esse é o horário do início do jejum. O que eu vou explicar agora é apenas como conhecimento. Não apliquem em casa, não façam em casa, perigo de se queimar, etc. Então, o que eu vou explicar é uma questão para caso de emergência. Mas qual que é o correto? O que é o horário que a gente tem, o horário que está no calendário do jejum? Aquele horário é o horário das velas. Que horas que a gente acende as velas no Shabat? 2 minutos. Acho que Boa, perfeito. Então, o Shabat, teoricamente, começaria quando? O Shabat, ele começa, na verdade, com ao pôr do sol da sexta-feira. A mesma coisa com Yom Tov, seja numa segunda, numa quinta, o dia que for Yom Tov, ele começa com o pôr do sol. Agora, o que eu falei teoricamente, existe até uma dúvida se é ao pôr do sol ou a saída das estrelas.
Porque esse horário é um horário não definido, nem como dia, nem como noite. É um horário chamado Ben Hashmashot. Esse horário você não pode transgredir o Shabat. Porém, para pedir para um não-judeu, existem certas leniências nesse horário. Já que esse é um horário duvidoso, então existem algumas leniências que você precisa pedir para um não-judeu fazer alguma coisa nesses últimos momentos. Mas isso é em caso de emergência e em caso de necessidade, você pedir para um não-judeu. Não que você vai poder começar o Shabat mais tarde. Então, o horário que está no calendário aqui em São Paulo, na verdade, é 20 minutos antes do pôr do sol, não é 18. Eu vou explicar por quê. Não, eu vou explicar. É 20. Tem alguns lugares que é um pouco mais. Yerushalayim, eles começam o Shabat mais cedo ainda. Se não me engano, é meia hora, 40 minutos antes. 40 minutos. Então, depende do costume local. E quando se as comunidades aqui em São Paulo começaram a se organizar, eles chegaram, digamos, ou no consenso, ou tentaram descobrir qual que já era o costume anterior, mas esse é o costume aqui em São Paulo. O que quer dizer 20 minutos? E quando a gente fala, acendi a vela, tem mais 18 minutos para ainda eu poder fazer alguma coisa. Então, a halakha é bastante extensa a respeito disso, vou tentar resumir, que o negócio é o seguinte, o pôr do sol é quando começa o Shabat, a rigor. Porém, nós temos a obrigação de acrescentar no Shabat, na entrada e na saída. A gente tem que receber o Shabat. Quando você sai para receber uma pessoa, você vai em direção à pessoa. Você vem receber ela antes dela entrar na sua casa. Então, você tem a obrigação de receber o Shabat antes. Quanto tempo antes? Então, depende, como eu falei, da cidade. Em Jerusalém são 40 minutos. Você está lá, você deve seguir o costume daquela cidade. Toca sirene, etc. Então, o que acontece? Quando a gente fala que você ainda tem 18 minutos, por que 18 minutos? Porque, no mínimo, você tem que adiantar o Shabat 2 minutos. Na pior das hipóteses, você adiantou pelo menos 2 minutos. Por isso a gente fala que é 18 minutos, mas a rigor, literalmente falando, se olhar no relógio, é 20 minutos que tá no calendário, são 20 minutos antes do pôr do sol. 2 minutos, você de qualquer jeito vai ter que respeitar. Agora, tem outras halachot que eu já falei a respeito. A pessoa que acende a vela, ele tem que assumir o Shabat independente. Então, a mulher acendeu a vela, o homem ainda pode fazer melachá, ainda ele tem esses 18 minutos. Então, se a mulher precisar, por algum motivo, pegar o carro, então outra pessoa, em último caso, vai assumir o Shabat em vez dela. Então, tem detalhes a respeito disso, e o tempo é menor do que 18 minutos. Eu não vou entrar agora, é bastante complexo as halachot. Se alguém precisar, me consulta depois, a gente vai com calma. Mas esse é o conceito. Quando começa o jejum do Yom Kippur, então também tem essa questão de antecipar o jejum de Yom Kippur. Porque se você for olhar na Torá, a Torá fala para você jejuar no 9º dia. E outro lugar fala para jejuar no 10º dia. A gente explicou, os sábios interpretaram que o 9º dia, na verdade, é para você comer em dobro. E assim é considerado como se fosse que você jejuou 2 dias. Mas o jejum ele deve começar no 9º dia, de fato. Você tem que adiantar ele. Afinal, está escrito na Torá que é o 9º dia. Não é o 9º dia completo, mas ele já começa no 9º dia. Então, quanto tempo eu vou adiantar ele? Então, o mais simples, mais fácil é o seguir, o que está nas velas, que é o mesmo conceito, que eu vou adiantar o Shabat, eu vou adiantar o jejum. Então, o correto é, na hora que começou as velas, que é o horário que está lá, isso já começou o jejum. Se, por acaso, a pessoa comeu, não estou recomendando, não faço isso em casa, mas se por acaso passou desse horário, ainda a rigor, você não transgrediu o Yom Kippur. Por quê? Porque ainda passou 5 minutos, você ainda tem aí os seus 10, poucos 12, 13 minutos, você ainda está com tempo. Então, você já adiantou o Yom Kippur. Então, mas o correto é você manter aquele horário que está lá nos calendários. Se você olhar na Halachá, parece que era uma coisa muito difícil para os sábios conseguirem controlar com que as pessoas, controlar não, mas instituir com que as pessoas realmente respeitem esse horário finalzinho do início do jejum. E eles tomaram cuidado e tentaram, etc., para as pessoas não passarem desse horário e não chegarem perto do Yom Kippur, e a mesma coisa com o Tisha B'Av. Por quê? Porque aquele negócio, não, mais um copo de água, estou morrendo de sede. Estou morrendo de sede, o cara já está tomando igual um camelo, né? O dia inteiro, mas estou morrendo de sede. Aquele medo psicológico lá do Yom Kippur, eu estou com fome ainda, estou com fome. O cara já comeu o dia inteiro, né? Mas
Então, nessa hora, a pessoa está querendo comer mais um pouquinho. Não, mas já passou um minuto. Não, ainda tem 30 segundos. Então, eu vou escovar meu dente. Que, aliás, não pode escovar o dente no Yom Kippur. Então você come, escova o dente ainda dentro do horário permitido. Que você vai lavar a boca, etc. Não pode fazer nada disso no Yom Kippur. Fala. Pode falar. O cigarro não pode fumar ou não pode fumar publicamente? Não pode fumar nunca. E nenhum Faz mal para a saúde, a gente tem que cuidar da nossa alma. Sabe? Fuma. Quem fuma? Para quem fuma, tem que cuidar da saúde. Yom Kippur é igual Shabbat. Né? Yom Kippur é igual Shabbat, você não pode fumar de jeito nenhum. Rosh Hashanah... Calma, vamos lá. O Rosh Hashanah, para aqueles que fumam e não vão parar de hoje até Yom Kippur, se programe para parar, pelo menos até o próximo Yom Kippur, mas para aqueles que fumam e tem dificuldade, tem gente que precisa até colocar aqueles adesivos, etc., pela nicotina, uma coisa, dependência, né? Mas no Yom Kippur é igual ao Shabbat, de jeito nenhum você não tem como passar fogo, você não pode acender, você não pode, na hora que você está batendo o cigarro, você está apagando, etc. No Rosh Hashanah, por ser um dia muito sério, a pessoa também não deve, e aí entra aquilo que você falou, se a pessoa precisa, eventualmente ele pode fazer discretamente. No Rosh Hashanah, é isso que você está falando, certo? Pelo espírito do Rosh Hashanah, sem entrar na lei técnica do cigarro. Então, pelo espírito do Rosh Hashanah, a pessoa não deve fumar. Se for necessário, então, eventualmente vai fazer isso de forma discreta. Mas para poder fumar, tem alguns cuidados que a pessoa tem que ter, porque, primeiro, tem que ter uma vela acesa de antemão, você não deve ficar batendo no cigarro, cada vez que você bate, você está apagando, e eu preciso verificar, faz tempo que eu li as alahot, mas se tem mais algum detalhe a respeito disso, se alguém precisar, me consulta. Mas Yom Kippur não pode. E se for difícil para você, fique em casa, durma o Yom Kippur, mas você não pode passar fogo. A mulher ela pode se adiantar no acendimento da vela, Sim. tendo condicionar, ela condiciona falar, eu estou acendendo com a condição que eu vou poder comer ainda, ou não existe isso? Talvez exista uma saída, digamos assim, alguma reteira, alguma permissão extraordinária. Normalmente, se acende a vela, você aceita o Shabbat, você aceita o Yom Kippur, e aí já não pode mais comer e não pode, como o Shabbat, já entrou o Shabbat, etc. Se o jejum começar, por exemplo, 4h30, 5, Não, é 5 e... 5 e pouco. Quanto? 5 e? 31 em São Paulo. Até que hora começamos a comer? Seria uma hora antes? Para ele, o que for prático para você, depende do tempo que você demora para comer. Você tem que terminar nesse horário 5h31. Não, 17h50. 51. Ok. 17h51. 18h45. 18h45. Então, o que funciona para você? Não tem regra. Quando você vai começar a comer? Coma com tempo, com tranquilidade. Não vai comer correndo. Às 8 da manhã. Certo? Ok. Então, eu expliquei um pouco a respeito desse horário que está no calendário. Então, o correto é o horário de acendimento das velas, você já, 17h51 aqui em São Paulo, você já não come mais. E, a partir desse momento, já começa a vigorar também todas as outras proibições do Yom Kippur, que a gente vai entrar em mais detalhes, mas que é de se lavar, obviamente, lavar a boca, passar creme, etc. Tudo isso já, com sapato de couro, tudo isso já começa a vigorar junto com o horário do jejum. Ok? Concluímos por aqui. Ficou. O certo é separar as camas também? Sim, então, na verdade, uma das proibições é ter relações íntimas na noite do Yom Kippur, uma proibição absoluta. E não só isso, tem outras datas ao longo do ano que não se pode ter, mas as camas podem estar juntas. Então, mas nessa data realmente deve-se separar as camas. Inclusive, tem uma discussão interessante, não resolvida, se deve colocar uma vela no quarto do casal. Hoje seria uma lâmpada. Por quê? Porque é proibido ter relações com luz. Então, a pessoa tendo uma lâmpada vai lembrar ele e ele vai lembrar dessa proibição. Por outro lado, outros dizem, se tiver com luz, ele vai olhar para a esposa dele que está bonita. E aí, então, é uma questão não solucionada, são dois lados. Então, eu acredito que tenha costumes diferentes, né? Mas é uma coisa interessante, mas realmente as arhakot, que se chamam, todos os distanciamentos que vigoram durante o período que a mulher está impura, um período menstrual, até ela fazer a contagem na mikve, então isso vigora também ao longo do Yom Kippur. Então, separar as camas é parte desses arhakot,
distanciamentos. Ok? Chico, Rabi. Mar Hatimah Tová. Discussão. Bonito.